confesso que eu não sou de me emocionar. Muito razão, sabe? Mas hoje, pela manhã, me emocionei algumas vezes. Histórico. Esse evento que cada um de nós está podendo participar aqui, em Milão. E tem uma simbologia muito emblemática. Esse evento está acontecendo aqui, no ano que está acontecendo. Foi demonstrado historicamente aqui todas as passagens da saga dos nossos pracinhas. Que eu aprendi hoje, com o Coronel Fernando Montenegro, sobre os cearenses, inclusive, que a gente sabia, o ciclo anual que você tem lá é só cearenses, mas o número que você deu, 70 mil, morreram mais de 20 mil lá. Dia 25, que é o dia que estava em todo lugar, e a gente viu, Súlio, aqui mais cedo também, a colocação do Daniel, deputado português, falando da como eles relativizam a questão dessa libertação, como eles querem implantar a censura a partir da democracia. Relativizou tudo. Relativiza se você é homem, se você é mulher. Relativiza a democracia. Relativiza a justiça. Relativiza a verdade. O nome não poderia ter sido, olha, Fórum da Verdade Histórica da Força Expedicionária Brasileira. Não poderia estar mais ancorado nesse momento que a gente vive, que eu acho que, ó, o meu sentimento, eu gosto muito de observar sinais. Sou espírita, e o meu sentimento é que esse evento ele tem uma passagem que nós vamos sair aqui renovar para alguma coisa muito boa. Porque o exemplo veio lá atrás. Os combatentes do Brasil. Eu não sabia, eu confesso para você, eu não sabia a história aqui. Me tocou profundamente. E nós estamos vivendo agora um momento que o Brasil precisa de ajuda para combatermos juntos um bom combate. Todos os movimentos que se juntam pelo país, fora do Brasil, já estive nos Estados Unidos, denunciando no Congresso americano, já estive na Espanha e vários outros em Portugal, junto com outros parlamentares brasileiros, senadores e deputados. Tenho o privilégio de estar aqui hoje, o privilégio, não podia faltar no Senado aqui hoje. E eu vou confessar para vocês assim, o que eu ouvi hoje aqui, eu digo, rapaz, isso aqui é muito forte. Isso aqui a gente tem que multiplicar. E esses movimentos, como o grupo Associações do Homo, está organizando aqui esse evento de uma forma exemplar. Parabéns a todos vocês. A gente percebe o carinho na organização do tempo. E eu queria dividir esse tempo para responder algumas perguntas que eu sei que pode estar entalado em alguém que veio aqui nos visitar. Eu estou vendo muita gente de Milão aqui, de outros países aqui próximos. Então, a gente só tem que agradecer, porque nós vamos precisar dessa união. Esses brasileiros que organizam esse evento, os brasileiros que organizam o outro, que é esse Brasil lá fora, e tantos outros que se mobilizam, são fundamentais para que a gente possa conseguir essa vitória. Essa vitória vai vir. Então, é uma honra. Muito obrigado por eu poder estar aqui com você, pelo convite e a insistência. Meu pai, que é outro grande admirador da fé, mandou um abraço para você, seu primo, e eu quero dizer que o Senado tinha que estar representado de alguma forma, mesmo como um parlamentar, um dos 81, que deve desculpas à Casa Revisora da República, deve
contas a vocês, Brasil, pelo papelão que está acontecendo hoje no Brasil, caos institucional, a insegurança jurídica jamais vista na nossa história. Quando foi falado aqui da questão e a minha relação com o Ceará, Fortaleza, nós temos bairros lá, o Monte Castelo, tem até uma controvérsia muito grande, não sei se eu fui presidente do Fortaleza e Esporte Clube, que tem as cores da França. Porque tem uma história com a França, o vice-presidente esteve lá. Mas olha que interessante. Lá, o PC, muito tempo, historicamente tem essa controvérsia. Post-command. Porque teve também uma passagem lá no estado do Ceará, que os brasileiros tiveram a coragem de posicionar e de ajudar a libertação. E a gente está vendo que o problema, no Brasil, Paulo Souza, eu quero dizer que você, com o talento que Deus te deu, você está furando a bolha, e nós precisamos furar a bolha, porque o Brasil é um só. E a gente percebe uma indiferença de alguns brasileiros que mistura com personalismo o que nós estamos vivendo. E esse assunto que interessa a todos nós, independente de cor partidária, independente de posicionamento. Nós estamos vendo a lei, a Constituição do Brasil. Você tem que furar a bolha, mostrando com muita inteligência o que está acontecendo. A Itália tem tudo a ver também, é a origem da família Bolsonaro. Tem a ver com esse momento que nós tivemos essa semana. Algo totalmente desumano, que nós não podemos jamais, por mais que tenhamos diferença, com Bolsonaro, jamais admitir uma intimação dentro de uma UTI. Mas eles estão tão cegos pelo ódio, essa juristocracia, ou juriscrescência, que nós temos hoje no Brasil, que eles cometem esses erros e é Deus agindo. Como com a Débora do Batom ontem, durante aqui, a gente já preparando o evento. 14 anos. Quem achava que podia ter alguma sensibilidade, tocar, zero. A gente não pode permitir isso. A gente não pode permitir justiça relativa, democracia relativa, nada disso. E eu estou percebendo no Senado Federal que a coisa está mudando. Está mudando graças a esse trabalho que cada um aqui tem feito de alguma forma. Redes sociais, seja através de contato com parlamentares. Eu nunca vi tanta gente visitando o Congresso Nacional. Olhar no olho de cada senador e dizer, o que está acontecendo no país. Os grupos de visitação estão enchendo lá toda semana. Os corredores do Senado, da Câmara, brasileiros estão sentindo a dor dos seus irmãos que estão passando por aquilo. E muitas vezes pessoas que nem gostam de política. Então, eu saio daqui extremamente renovado com esse evento. É o resgate da nossa história no momento de desbravamento que a gente precisa fazer. E aqui nós temos a simbologia do Hélio Negrão. Temos a simbologia da nossa querida deputada Silvia Guaiapi, outra perseguida do STF. Temos a simbologia do Eduardo, da Venezuela, que vem alertando há muito tempo sobre o teatro das tesouras que acontece na Venezuela. Outro país de um povo fantástico, que eu tive a oportunidade de conhecer 25 anos atrás, que era aquela menina dos olhos ali na América do Sul, e que se transformou num campo de concentração a céu aberto. O Paulo ali entoou um pouco da música do Renato Russo, ainda que eu falasse a língua dos homens. É isso aí. Então, está tudo conectado com esse momento que a gente está vivendo agora. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A mole em pedra dura, tanto baixa até. Não podemos parar. Eu já falei quando vocês estavam batendo um papo aqui no intervalo, eu falei com os deputados portugueses, principalmente do parlamento, o Antônio
que falou conosco rapidamente aqui, e nós já combinamos uma visita ao parlamento com um grupo de senadores e grupo de deputados, a partir desse evento. A partir desse evento, os frutos sendo produzidos. Meu querido irmão Filipe, os frutos estão sendo produzidos. O que eu ouvi dos jovens aqui, mais cedo, é de a gente se encantar de que vai dar certo. Vai dar certo. Vocês contem comigo. Para a gente criar uma célula no Brasil, esse trabalho, olha que genial. Em vez de um enfrentamento no aspecto direto, ninguém aguenta mais briga por política. Ninguém aguenta. No Brasil, fala em política, o pessoal não quer saber. Nunca teve um levante de conservadores. Olha, os cristãos estão acostumados com isso, né? Vamos combinar. 2000 anos, nós éramos jogados às feras. Às feras. Por causa da nossa fé. Mas está vendo jovem falando, eu tenho percebido isso. Muito jovem lá no Congresso Nacional, interessado em política. E essa abordagem da Marcela é sensacional, porque ela vai dar o bypass no aspecto de não ir para o enfrentamento da ideologia de quem quer dizer. Porque tem muita gente que não quer saber de política. Então, ela vai responder as questões de uma forma amorosa, com dados, porque os dados estão a nosso favor. A ciência está a nosso favor. E há muito tempo. O Fabrício falou na defesa da vida, desde a concepção, que a causa das causas, para mim, não tem causa mais importante, é a liberdade. Primeiro direito. O direito de nascer é o livre-arbítrio, que foi falado aqui também. Eu sempre, há 10 anos, eu vou para aquela marcha, e convido a vocês, quem puder ir, nos Estados Unidos, eles reverteram a lei do aborto a partir dessa mobilização popular que leva a quase 1 milhão de pessoas para as ruas, embaixo de neve, porque é sempre no dia 19 de fevereiro, que é quando eles legalizaram o aborto, há 50 anos atrás. Foi revertida há 2 anos. Passaram para os estados, e os estados estão proibindo a lei do heart beating, a lei do coração batendo. Sabe por quê? Porque os jovens invadiram aquelas ruas, todos os anos eles invadem, levam o debate para a universidade, para a escola, e a verdade se estabelece. Porque a verdade tem força, a mentira tem perna curta. Essa causa da vida é uma causa que, pelo menos uma coisa no Brasil, se depender do Congresso, não tem perigo de passar. Agora, no Supremo passa. E eles querem. Porque se nós tivemos a lei antidrogas no Brasil, e nós votamos 3 vezes no Congresso Nacional, e o Supremo, numa canetada ano passado, libera praticamente as drogas, com o porte da maconha, que é um interesse de dinheiro, não importa quantas gerações nós vamos perder, eles podem fazer com aborto isso também. E o presidente do Supremo, a frase do perdeu Mané, que uma irmã nossa, né, com 2 filhos pequenos, está passando por essa aprovação e que está comovendo profundamente o Brasil. Essa lógica está começando a se inverter no coração do mundo e a pátria do Evangelho, que é o Brasil. Eu falo que a FEB, não apenas a Força Expedicionária Brasileira, mas também ela. Quando eu digo o coração do mundo, pátria do Evangelho, nós temos uma missão de evangelizar muito o mundo. O Brasil vai ser conhecido por isso. Eu tenho muita fé. Porque nós somos a maior nação católica do mundo. Nós somos a maior nação espírita do mundo. E nós temos a 2ª maior nação evangélica do mundo, já chegando na primeira, que é o Brasil. Olha só que fantástico. E todo mundo se relaciona bem.
Então não tem como dar errado um país desse. E infelizmente, pela dor, tomara que o quanto antes, depender de nós aqui, de outras pessoas que não puderam estar aqui, pela dor, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Nós estamos aprendendo pela dor. Mas não há nenhum mal que perdure para sempre. A gente sabe disso. E para fechar isso, não há nenhum mal que não coopere para um bem maior. E qual é o bem maior de toda essa mazela que nós estamos passando com a ditadura da toga no Brasil? Ela está nos unindo. O brasileiro está se unindo como nunca viu, como nunca visto antes. A gente está consciente do papel desperto e nós não podemos sair da rua. Não é esperar pelo Senado. O Senado 2026 é a data limite. Temos que trocar o Senado quase todo. Quase todo. Um parlamentar que não tem rabo preso, para não cair nas mãos dos ministros do Supremo, se bem que eles se inventam qualquer coisa para colocar. Mas nós temos que trocar os parlamentares. Que tenham mais coragem. Pode até ter problema na justiça, se não for corrupção, e nós temos que mudar o Senado. Então, 2026 é a data limite do Brasil. Eu não tenho dúvida. Mas até lá nós não podemos sair das ruas. Todo mês nós temos que estar, como nós tivemos Copacabana, mês retrasado, agora, mês passado, Paulista, mas eu acredito que tinha que ser simultâneo em todo o Brasil, como a gente conseguiu grandes mudanças na história desse país, simultâneo. Então, mensalmente, nós vamos ter em Fortaleza agora uma caminhada pela anistia já, pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pelo impeachment de Paulo Gonet, pelo fora Lula. Nós vamos ter em Fortaleza, na véspera do Dia das Mães, e eu espero que o Brasil inteiro faça isso mais cedo ou mais tarde, porque as ruas e lá o Congresso. Então, que Deus abençoe vocês e eu quero ouvir as perguntas em tempo de resto. Muito obrigado. Levanta a mãozinha, como você já deve na pergunta, tenha bastante tempo para poder escutar. Esse é o bom de ser. Temos um bom de ser na Desculpa ter quebrado o protocolo, mas é bom. Gostaria de perguntar sobre o Centro Cultural de Praia da Inglaterra. Quero saber do senhor se o senhor acredita que terça-feira vai poder comparecer. Eu acredito que não. Outra pergunta rápida que eu digo é que eu achei que o PL errou completamente não apoiar o senhor para presidente e senador. Ele entrou o errado de apoiar o outro e para o Congresso a mesma coisa ele errou. Poderia ser Marcelo Bonfatti e o senhor. E seria a coisa diferente. Para mim, eles erraram, não sei se foi Valdemar, foi Bolsonaro que foi influenciado, enganaram todo mundo. E esperando que na próxima o senhor tem coragem, o senhor tem dignidade, o senhor tem toda a honestidade que merece aquele. Muito obrigado pela sua pergunta. Duas perguntas bem objetivas. Quanto tempo tem para a gente ouvir mais gente? Só para ter uma noção, quanto tempo para terminar o painel aqui? Tem mais o quê? Mais 10 minutos. Então, vou procurar ser objetivo para a gente ouvir outras pessoas. Vamos lá. De trás para frente. Águas passadas. A gente tem que aprender mais uma vez. Porque o Davi Alcolumbre, a gente já conhece de muito tempo. Foi o maior sabotador do governo Bolsonaro. Então, inadmissível esse apoio que nós estamos vendo ali. Vamos ter que, um dia que vai passar na Câmara, com pressão, aos trancos e barrancos, o Senado vai ser outra segurada do Alcolumbre, que nós vamos ter que ir para cima. E nós vamos para cima. Então, acredito que o aprendizado é pela dor. Infelizmente, nesse caso, mais uma vez. Com relação à questão do Tagliaferro, na próxima terça-feira, eu vou até ter que pedir licença para sair depois desse painel, para pegar o voo, que eu quero estar em Brasília, segunda, fazendo um estudo sobre isso, no plenário,
muitas vezes, a única coisa que sobra para a gente da oposição. No regime que nós vivemos hoje, Lula e STF, é a denúncia da tribuna, se bem que hoje, até o Marcelo, que o senhor citou, por uma fala na tribuna, está sendo intimidado pela Polícia Federal. Mas eu estou com esperança que ele vá. Estamos fazendo contatos. O Sérgio Tavares, jornalista português, já confirmou, estará conosco, não pessoalmente, tem receios no momento que a gente vive hoje no Brasil, mas ele vai participar virtualmente. Os senadores estarão lá para perguntar. O Glenn também estou com esperança que ele vá, porque tem muito arquivo, e ali mostra os bastidores nefastos dessa ditadura que a gente vive. Muito importante a gente fazer isso, nós vamos buscar. Ter custo que custar essa verdade ela vai chegar ao quanto antes, se Deus quiser. Próxima pergunta. E não sei se a pergunta por toda a se não for talvez seja Tem censura, graças a Deus. Gostaria de saber se a gente vai sair daqui hoje com esse plano de ação, uma coisa que nós para ajudar a fazer alguma coisa. Eu acho que o mundo antecipado está muito curioso para saber disso. Se sim, quais vão ser? Se não, a gente pode ver. Excelente pergunta. Para a prática, né? A gente está precisando colocar todo mundo. Olha a vontade do brasileiro de ajudar, onde quer que ele esteja. Nós temos aqui dois grandes estrategistas, né? General Girão, nosso coronel Fernando Montenegro, outros que estão aqui também, que até o final do evento eles devem passar vamos dizer, um encaminhamento desse evento. Não sei se vai ter uma carta do evento, que pode ser formulada, mas eu digo, como é seu nome mesmo? Rodrigo, esse evento, ele tem um quê muito forte, né? Assim, de uma virada de chave. Porque é a simbologia de tudo que a gente está vivendo, que está voltando para o Brasil, né? E eu acho que vão sair daqui muito boas, que vai ser compartilhado com quem está aqui e com quem está em casa. Porque tem milhares de pessoas que estão assistindo no Brasil esse evento aqui, né? De altíssimo nível, repito mais uma vez, de altíssimo nível, muito bem organizado. Já deixou, parece o Moraes. Uma pergunta muito concreta e objetiva. Eu venho de Portugal, sou apaixonado pelo meu país irmão, o Brasil. E eu não é para mim, mas para os portugueses que nos vão ouvir através das redes. O que é que nós, em Portugal, podemos fazer para tornar o Brasil um país rico? E olha, para encerrar, essa é a última pergunta. Mas aí vai ficar dos outros convidados. Eu vou dar, depois a gente volta aqui. A gente já tem um compromisso lá em Roma, vou participar de um evento em junho, e o pessoal está organizando aí alguma coisa junto ao parlamento, para a gente poder ir. Mas deixa eu responder. Primeiro, te agradecer por estar sempre nos eventos. É impressionante como o senhor, ele é pai da nossa brilhante deputada, que é a Rita, e que ela tem uma convicção, uma coragem ímpar, inspiradora na sua vida. Então, e a gente sabe que isso vem do berço, né? Isso
Isso vem da formação, da dedicação dos pais. E dizer para o senhor que eu tive a oportunidade, junto com o senador Portinho, que é o líder do PL, de receber a cruz da primeira missa feita no Brasil. Essa semana, olha como é emblemática. Nós estamos iniciando uma semana hoje, mas na semana passada, que nos trouxe aqui, nós recebemos a primeira cruz, 500 anos, da missa celebrada no Brasil. E vocês têm um papel importantíssimo. E o Chega está pegando forte no coração dos portugueses. Os jovens, como foi lembrado aqui, já estão totalmente engajados. A gente vai ver o Chega chegando ao poder dentro de pouco tempo. Mas o trabalho que vocês já fazem hoje, tanto no parlamento europeu como lá em Portugal, está nos ajudando e pode nos ajudar, mas e vai nos ajudar muito mais a verdade do que está acontecendo no Brasil. O Brasil, o povo brasileiro está pedindo socorro. E vocês que estão aqui na Polônia, e na Inglaterra, em vários outros países, Espanha, Portugal, vocês sabem que o brasileiro é conhecido por um povo alegre. É um povo feliz. É um povo da música. É um povo do futebol. Lá no Brasil estão mandando. O ministro do STF está mandando a o futebol brasileiro. Bíblia, que foi falada aqui, estão em todos os lugares. O povo brasileiro está triste nesse momento. E está começando a pesar no bolso. Liberdade, financeiro. E a gente precisa muito desse grito de liberdade, que eu acho que dessa vez vai ser muito necessário. Mas Portugal está junto com a gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Tudo de bom.